Luz. Câmera. Podcast. Pior que no outro eu falei que a gente ia ido certinho, né? E daí na gravação a gente foi muito fora. Eu falei pra você que tinha sido fora, mas dessa foi a primeira vez que a gente fez sincronizado. Perfeito. Eu não quero nem saber, na edição agora eu sempre vou fazer a gente falar super sincronizado. Pode crer. Vamos lá. Realidade. Falando em realidade, hoje vamos falar de um assunto aí que é pra trazer aí pra realidade da gente as coisas que a gente aprende, né? Lá na faculdade, assim. E também talvez até dar um choque de realidade em algumas ideias que estão rolando por aí. E falar daquilo que todo mundo quer saber, né? Que é sobre como usar, como fazer nos seus vídeos aquele tal do look cinematográfico, seja lá o que for. Eu sei que você não quer dizer as palavras proibidas, mas eu vou dizer. Tomara que eu não pegue fogo. É o filme look. É isso. Sim, a gente chegou a citar quando a gente estava conversando com a Thaís, né? Que existe esse Sim. termo, a gente não chegou à conclusão exatamente do que ele era. Vamos tentar entrar aqui a fundo e tentar descobrir se realmente existe um desses, se realmente é aplicável. Claramente aqui, né, a gente vai estar falando nesse episódio um pouco mais ali com o pessoal videomaker e tal, ou o pessoal do bem curta ainda no guerrilha, né? Porque se for para falar de cinema no look cinematográfico, bom, aí você já tá fazendo cinema mesmo de qualquer jeito. Se bem que quando a gente também tá começando a fazer os curtas, pelo menos quando a gente ainda tá meio perdido, fica olhando para aquilo e fica pensando, nossa, isso não tá parecendo um curta, isso tá parecendo um vídeo. Ou sei lá, parece que eu filmei os meus amigos e tá muito esquisito, não tá parecendo uma ficção. Esse tal do filme look é uma coisa que virou um rótulo, né? Um rótulo visual para coisas de ficção. Sim, realmente é meio difícil, né? Porque no começo você tá usando uma DSLR ou mesmo uma mirror, mas você acha que vai sair daquilo, esse visual todo. E aí você descobre que não, né? Na verdade, ao meu ver, talvez o corpo da câmera é uma das coisas que menos importa para chegar nisso. Exatamente. Eu acho que é nesse momento, quando você percebe que tá ficando diferente, que é quando você começa a dar aquela atenção para a iluminação do vídeo, né? Talvez seja um dos primeiros fatores, assim, que ajuda a trazer essa mudança. Uma coisa emblemática, assim, para quem já esteve num set e para quem não teve também, eu acho que também é fácil de imaginar. Quando estão as luzes de serviço, né, que a gente chama, que são as luzes que estão acesas no teto pra gente iluminar e caminhar normal, é uma coisa. Quando a direção de fotografia fala assim, ok, desliga as luzes de serviço e aí fica só as luzes da ficção mesmo, a cara muda completamente. E você, eu digo mais, você nem precisa de uma câmera para ter um filme look assim, para começar. É só de você olhar com seus olhos mesmo ao vivo, já fica diferente. Quando você apaga as luzes de serviço e deixa só as luzes de trabalho. A gente já falou até que bastante aqui de iluminação, né? A gente tem 2 episódios, então a gente não precisa entrar tão a fundo aqui. Mas essa luz de serviço, né? É a luz que a gente tem em casa, por acaso também, porque essa é a luz do teto, né? Que vem de cima para baixo, só realmente se espalhando por tudo, deixando, para quem tá vendo aí na live, ou essas sombras no olho, por exemplo. E ela não tem a questão de destacar, né, o assunto, assim, e também não tem a questão das sombras. Eu sei que a gente já trouxe essas questões antes, mas eu diria que são boas questões para se pensar para chegar nesse visual de cinema. É muito diferente de uma luz que é pensada para ser dramática. Para você começar a ter um visual de filme, né? Seja lá o que isso signifique, você tem que pensar a luz. É isso. A luz nunca vai agir sozinha para criar um look dramático. Outra coisa que o cinema faz com essa luz pensada é justificar a luz. O que seria esse justificar a luz? Que não é nenhuma regra, principalmente quando você está fazendo filmes que não são ficção. É aquela luz ter diegeticamente, ou seja, dentro da história, uma fonte. Por exemplo, a pessoa que está perto da janela, muitas vezes a luz que está vindo lá de fora, na verdade, é um grande softbox ou painel que está ali por fora da janela. Só que essa luz está justificada, porque ela entra como se fosse a luz do sol. Ou mesmo, às vezes, colocam um abajur em cena, né, para fingir que essa iluminação está vindo do abajur. Se você parar para prestar atenção, nem faz sentido, porque é muita luz para estar vindo de um abajur. Esse é o exemplo clássico. Isso e vela também.
Principalmente em filme antigo, sei lá, eu tô lembrando aqui de Indiana Jones. Quando a galera acende um isqueiro ou acende uma tocha, fora da câmera, na verdade, só tem um fresnel, assim, apontando pra galera, entendeu? Tipo, nunca aquilo é a luz. Se você prestar atenção mesmo, né? Se você se tirar da história e passar a analisar a crítica só tecnicamente, você vai ver que claramente não é a fonte de luz que tá na câmera, né? Mas a questão dessa coisa de justificar a luz é mentir, é o famoso o cheat, né, que a gente tinha falado no primeiro episódio lá dos 5 Cs. Você trapaceia pra fingir que a luz do abajur ali, que tá do lado da cama na sua cena, a luz tá vindo ali, mas na verdade não tá. Para ir além disso, eu acho que seria também a iluminação do cinema tem tudo a ver com a questão dos 3 pontos, né, que a gente conversou lá nos episódios sobre luz, no episódio com a Thaís. Eu acho que um ponto que eu vou puxar também desses episódios que a gente falou de luz, eu acho que foi no primeiro, que essa questão de justificar a luz, né, de as luzes que você vê na cena, você tipo tá assistindo a história, ok, essa luz tá vindo dali e de lá. Isso, como você mesmo falou, não é uma regra. Essa iluminação de 3 pontos, né, ela cria muitas situações em que alguma luz vai estar vindo do além de algum lugar. E é por isso que esse look de 3 pontos, né, muito definido, saiu de moda numa época aí, quando as pessoas estavam tentando fazer luzes mais naturalistas e tal. Porque, por exemplo, uma das luzes que eu acho mais bonitas, que é a luz backlight, né, a luz de recorte. É difícil justificar essa luz em certos momentos, assim, né, tipo, uma luz que vem de trás e tal. Só que é uma luz bonita, então é uma escolha estética colocar uma luz dessa que não seja justificada. Filmes que você pode assistir que colocam luzes totalmente não justificadas na cena são os filmes do Tarantino, aquele Hateful Eight. Os 8 Odiados no Brasil. Assista Os 8 Odiados, você vai ver pessoas à noite iluminadas da frente, de costas, em vários lugares, mas é uma escolha estética, não quer dizer que tá errado. Agora, um outro cara que gosta de fazer luzes justificadas, né, que todo mundo acha ele super foda por fazer isso, é o Roger Deakins, que inclusive a Thaís indicou aí. Ele faz uma iluminação mais naturalista, assim, né? Mas também ele tem vários estilos diferentes. Mas, enfim, 2 exemplos aí, caso alguém queira. Você tocou num ponto, assim, que eu acho que nem estava no roteiro, mas a questão da noite no cinema, né? A maioria das coisas na noite no cinema, elas não são, de fato, na noite, né? Por isso que, se você vai ver ali na questão do cinema, essa questão do ISO da câmera, por exemplo, a Sony que lançou, né, a 7S3, se não me engano, vai, sei lá, até 40 mil de boa, não é tão olhada exatamente porque você não precisa tanto desse ISO se você tem condições de parar e fazer uma iluminação legal. E muitas vezes a noite é tão bem iluminada ali, né, pela questão do ISO, porque é uma noite americana, que resumidamente assim é uma noite falsa, criada com correção de cor ou com gelatina nas luzes dentro de um estúdio, bem iluminado na real. E depois você ali controla com exposição e correções até ficar parecendo uma noite. Eu acho que a gente já tem a nossa primeira dica aí do que seria o look cinematográfico. É um look muito manipulado. Primeira dica eu acho que é essa. Mesmo que você queira atingir uma luz naturalista, né? Não acho que isso vai vir naturalmente. Você tem que botar a tua mão ali. Inclusive, pesquise como fazer noite americana. Acho que é bem fácil de achar uns tutoriais assim. E é super legal para ilustrar isso aí que a gente está falando. Hoje em dia a noite americana você faz facilmente no computador, né? Tendo só que filmar no horário certo para questão das sombras que forma por causa do sol serem parecidas com a sombra da noite, mas você consegue hoje em dia, tipo, trabalhar a noite americana na pós. Foi uma das coisas que eu fiz ali no começo da faculdade, inclusive um trabalho que era fazendo noite americana, foi bem interessante. Sim, foi uma das primeiras coisas que eu fiz também, como exercício de fotografia mesmo, foi isso. Por isso que eu acho que é uma coisa legal da pessoa testar primeiro. Coisa que dá pra você fazer sem ter que manipular tanto o ambiente é na questão do FPS, que tá totalmente ligado à questão do motion blur. E aí todo mundo sabe, assim, né, que se 24 frames por segundo é cinematográfico. Mas por quê? E como usar esses 24 certo? Não é só colocar em 24 frames por segundo, né? A questão do porquê, na verdade, é bem simples, é toda uma questão de costume só. O cinema acostumou a gente a isso. Porque a nossa visão não é
O único motivo que a gente gosta de assistir isso é porque a gente está acostumado. Inclusive, uma coisa que eu acabei de pensar, essa geração de crianças agora, né, que está muito ligada ao YouTube, talvez eles não tenham essa parte do look cinematográfico para eles, talvez isso não exista, né? Porque os vídeos normalmente que a gente vê no YouTube são filmados a 30 ou às vezes até mais FPS, porque os equipamentos hoje em dia têm isso como uma vantagem, né? Nossa, essa câmera filma 60 FPS aqui, então vou filmar isso aqui para fazer a minha velocidade normal, nem é câmera lenta nem nada. Então talvez as crianças de hoje até não tenham mais esse costume de. Eu não sei, acho que depende um pouco do ambiente, porque, assim, o que eu consumo muito no YouTube tá muito ligado ao audiovisual, né? E aí muitos exportam realmente em 24, assim. Mas eu sei que jogos, normalmente, se trabalha, por exemplo, uma live de jogos, se trabalha sempre de 60 para cima. Exatamente porque você consegue no movimento rápido, né? Porque o jogo normalmente é aquela questão ali de mirar em questões de milésimo de segundo, tudo muito rápido, então se trabalha mais. Então, realmente, pode ser que o 60 FPS que a gente, até uns anos atrás, era visto como uma coisa estranha, né? Tentaram lançar uns filmes a 60 FPS que não deu bom, mas pode ser que no futuro o pessoal esteja mais acostumado por ir consumindo há mais tempo já. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver um filme em high frame rate, né? Que foi o Hobbit. Sim. E realmente, pra mim, né, que assistiu toda a vida assim, filmes a 24, foi realmente estranho. Ao ponto de chegar a ser um incômodo. Mas, né, por já ter estudado, eu sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim aquilo me incomodava, me tirava da história. Eu sei que totalmente isso é uma coisa só de costume, não tem nada. 24 é melhor. Não é melhor, é só questão do nosso costume. Questão de jogos, assim, a gente já tá até mais acostumado a ver jogos, né? Isso é uma outra linguagem, claramente. Tipo, tudo é uma outra linguagem, até nem é live action. Ó. A gente tá acostumado quando tá assistindo jogos ou jogando a ver os 60, né, acontecendo. Uma coisa que você falou que não é o olho humano não vê a 24, trazendo umas informações que eu vi recentemente. Se eu não me engano, o olho humano, assim, normalmente, tal, seria uma taxa mais ou menos de 70 frames, mas alguém treinado com certeza consegue ver a diferença, tipo de 60 a 120. E eu vi um experimento, acho que era tipo militares dos que pilotam aviãozinho, ia piscando na tela, sabe, cada vez mais rápido e ver até onde eles conseguiam identificar. E daí era uma questão de tipo 500 FPS, acho, assim. Mas é porque também são pessoas mais Ô, louco. treinadas, né? Também eu vi, assim, parecendo no YouTube, né? É aquilo do mundo moderno, chuva de informação, a gente não consegue ficar conferindo tudo. Mas depois eu deixo linkado aí. Nessa questão de FPS, o que mais conta, né, pra essa naturalidade é a questão do desfoque de movimento, que é o motion blur. É exatamente quando a gente vê um movimento acontecendo na tela, igual se eu passar minha mão aqui na frente da webcam, a gente vê meio desfocadinho. A quantidade desse desfoque é uma coisa que a gente já tem na cabeça, igual ao FPS, como natural. Quando você vai na câmera para filmar, a gente tem uma regra, né, do shutter, que é o obturador, que é a velocidade, dos 180 graus. Só que nas DSLRs e mirrorless, como é um outro tipo de obturador, que não trabalha em graus, para chegar no mesmo efeito, trabalha com a velocidade sendo o dobro de FPS. Ou seja, 24 FPS seria 1 sobre 48 de velocidade. Tudo bem se aproximar para 1 sobre 50, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você aumentar ou diminuir muito isso, você vai ficar com muito motion blur, ou seja, qualquer movimento pequeno vai ficar muito borrado ou com muito pouco, o que vai ficar extremamente estranho, meio robotizado talvez até. Você pode usar isso esteticamente, né? Eu quero fazer uma cena que é um sonho, ou é um delírio, ou a pessoa tá bêbada, ou sei lá, bateu a cabeça. Aumenta o borrado, né, o motion blur, e você vai ter um efeito na câmera, né, o famoso efeito na câmera, que não precisa de pós. Não, eu estou fazendo uma cena de esporte, estou gravando aqui um jogo. É interessante que eu veja os movimentos e tal. Deixa bem rápido o shutter e aí você vai ver você não vai ver borrado, né? Você vai ver as coisas com bastante nitidez e tal. Então é interessante que você use isso criativamente, assim. É um outro uso de aumentar o motion blur, você dá mais sensação de que o movimento está sendo mais rápido, porque fica mais borrado. Então se você quer, tipo, alguém andando de bicicleta e você acompanhando do lado correndo ou num carro, você quer dar a sensação que tá bem rápido, assim,
você pode aumentar um pouco esse motion blur. Não necessariamente você precisa fazer o filme inteiro com o mesmo velocidade do obturador, né? Você pode manipular isso e fazer. Claro que, como tudo, o momento em que você corta de uma cena, de um plano para outro, é o momento da verdade ali. Então, sair de uma coisa com um shutter muito rápido para um shutter que está devagar vai fazer uma diferença forte na sua imagem. Então, tenha isso em mente, porque você nunca está filmando um plano. Quer dizer, às vezes você está fazendo um plano de sequência, né? Mas quando você está pensando em cortar aquilo, tenha isso em mente, caso você queira filmar com velocidades diferentes. A velocidade no vídeo é uma coisa que a gente acaba mudando pouco, né? É interessante você saber como você pode alterar isso, o que altera, mas é uma coisa que a gente tende a acabar mudando pouco. Mas mesmo no Guerrilla, assim, hoje em dia, algumas câmeras, elas já têm os botões que é o customizável. Você tem tipo C1, C2, C3, você pode deixar já pré-setado ali toda a configuração, né, de FPS, velocidade, ISO e tal, e aí você altera rapidamente em vez de ficar mexendo um por um. Então até mesmo se você deixar certinho ali na sua câmera, se você alterar bem rápido, mesmo no Guerrilla, assim, você consegue. Mas claro, aí você precisa pensar bem mesmo, porque muitas coisas não tem como você voltar, né, e refazer. Sim, isso é verdade. Tudo que é feito na câmera fica difícil depois de tirar. Fica melhor, mas é difícil de tirar. Coisa que dá pra mexer ali na câmera na hora, abertura e desfoque. Grande questão que esse, junto com o 24 fps, assim, é o que todo mundo fala que criou o tal do look cinematográfico, que é tacar a sua lente em 1.4, 1.8, ou seja, a abertura máxima que ela for, e desfocar totalmente o fundo. E aqui entra já uma coisa assim que eu quero falar para quem tá ouvindo, quem tá querendo pegar aqui uma dica preciosa que eu dou é: não faça as coisas assim só por fazer. Tipo, não pense, eu tenho uma lente 1.4, eu vou usar ela toda vez em 1.4 porque dá um desfoque bonito. É lindo o desfoque, o buquê que fica atrás, mas ele não serve para tudo, né? Aquilo tem que servir para alguma coisa. Se não estiver servindo ao seu propósito ali, aquilo está te atrapalhando. Então você está criando um problema para você mesmo. Desfocar o fundo, né? É lógico, eu estou fazendo um close numa pessoa, numa cena emotiva, né? Vai mostrar o rosto da pessoa saindo de uma expressão séria para um choro. É óbvio que eu vou querer o fundo desfocado, né? E você vai criar aquela aura assim em volta da pessoa e vai focar só no rosto. Agora, se você está, sei lá, filmando um ambiente amplo, onde tem coisas no cenário importantes para a narrativa, tem mais de uma pessoa, você vai ficar assim no foco, pulando de uma pessoa para outra? Tá. Vai ficar horrível, vai ficar bizarro. Você pode fazer isso em algumas cenas, mas aí é que tá. Use o foco a seu favor, né? Use para isolar informações que você quer, e quando você não precisa isolar informações, deixa as pessoas enxergarem por elas, deixa elas escolherem por elas mesmas onde elas querem olhar na tela. Tem muitos filmes que são muito reconhecidos aí exatamente por isso, por não ficarem presos a essa questão do o foco vai guiar o seu olhar. Assim. Deixa o povo guiar o olhar um pouco também, que é bom. Claramente você deve estar pensando em Cidadão Kane, né? Conhecidaço assim, na história do cinema por usar o campo de foco enorme. Wes Anderson também faz bastante isso, né? Mais atual. Western também. Os caras são o cinema, tipo, quando você fala em cinema, você pensa em produções desse tipo, que já é um outro tópico, né, assim, que existem vários cinemas também, então existem vários looks cinematográficos, mas quando a gente pensa em cinema, normalmente a gente pensa na produção ali desse pessoal, e eles estão usando aberturas, nem sei qual abertura deve ser, porque tá focado lá longe, tá focado aqui perto, claro que tem uns efeitos práticos também ali no meio, de cenário, o fundo desfocado, né, ele é muito bom, muito bonito para destacar alguma coisa, mas às vezes você quer passar mais informação. Então uma coisa que eu achei assim, que eu pessoalmente gosto bastante de usar, é a abertura na casa dos 2.8 até 3.5, eu acho que é um pouquinho menos desfocado o fundo, ou seja, você ainda consegue ver, tipo, tem aquele personagem ali atrás, ou que seja, os padrinhos estão ali atrás, eles são reconhecíveis, mas eles não são o centro da atenção. Os filmes clássicos, né, não são conhecidos por filmarem sempre na abertura maior, né? Inclusive, eu acredito que a abertura mais comum seja 5.6. Entre
2.8 e 5.6 são as mais utilizadas. Porque em 5.6, por exemplo, é um meio termo, né? Eu acredito que seja na metade, eu estou até aqui com uma referência aberta, mas ele cria um desfoque ainda, mesmo numa lente mais aberta, só que ainda é um desfoque que permite você reconhecer o que está no fundo. Então isso aí é interessante. E eu acredito que o 5.6 seja o mais comum para as ficções as clássicas, né? Eu já vi vários exemplos em livros onde as pessoas estão falando, né? Como eu fiz isso? Muitas delas usam isso. E aí eu sempre ficava, né, quando eu estava começando, achando também que, nossa, tem que desfocar tudo. Daí as pessoas estavam usando em 5.6 e eu ficava, vixe, mas como elas desfocaram tudo em 5.6? Mas na verdade não desfocaram. Elas só estavam deixando o nosso olhar vagar um pouquinho mais. O que é muito interessante, na minha opinião. Sim, eu acho super legal você ter também, né, a câmera mais clara, inclusive adoro, porque muitas vezes quando você não tem todo o controle que uma ficção com grande orçamento tem, que eles podem escolher exatamente o que vai estar atrás do cenário, né, então usar esse desfoquezinho menor do 5.6, às vezes você pode simplesmente tacar na abertura máxima e desfocar o fundo exatamente porque o fundo não é legal de mostrar. Como a gente está falando aqui, né, não tem exatamente uma regra, mas é legal você ter todas as ferramentas para usar, até porque te traz vários visuais a partir de uma lente. E também tem o efeito primordial, acho que é o mais simples, né? Filmar em lugares escuros. Essencial ali que você esteja com a sua lente aberta o máximo possível, caso você não tenha muitos equipamentos de foto. Então uma lente clara vai te ajudar nesse momento aí. Esse desfoque, a questão da luz, depende também do sensor. E o desfoque depende um pouco do tipo de lente também, né? Tele, angular, normal. Mas eu diria que numa lente clara, num full frame, normalmente F4 já é bem claro. Inclusive você vê muitas lentes full frame que são F4 e aí você pode... lentes prime, sabe? E aí você pode pensar, tipo, nossa, por que ela não é mais clara? Mas é porque o sensor já ajuda a lidar bem com a luz. E num APS-C, assim, a lente de 2.8 para baixo, se você tem um micro 4 terços, aí já é um pouco mais difícil essa questão. Aí é legal você trabalhar com 1.4, talvez. Isso é uma questão também que influencia no desfoque em si, né? Caso isso seja uma coisa que realmente é importante. Quanto maior o sensor, mais desfocado as coisas vão ficar. E quanto menor o sensor, menos desfocado as coisas vão ficar. Tem uma dica tão fácil de fazer para aumentar o desfoque, que é simplesmente afaste o seu assunto do seu fundo. Mais afastado, fundo mais desfocado. Look cinematográfico, isso é look cinematográfico. Não filme as pessoas perto do fundo. Tira as pessoas de perto da parede, tira as pessoas de perto de qualquer coisa que esteja no fundo delas, porque você já está tentando ali criar uma imagem tridimensional, né, com profundidade. Se você bota a pessoa na parede, não interessa o que se fizer, ela vai ficar colada ali. Então, tire as pessoas de perto da parede. Dica importantíssima. Uma coisa que tem um pouco a ver com lentes também, porque algumas têm, mas já seria mais para outros equipamentos, é a estabilização. Muito se usa hoje em dia o tal do gimbal eletrônico, mas isso eu fui até dar uma assistida assim, em filmes para ter uma noção disso. E ter um pouco de movimento nos seus planos é tudo bem, nem digo movimento de deslocamento da câmera. É só que esse movimento natural de você segurar ela na mão ou mesmo numa stead, que é diferente de você só estar tremendo, é uma coisa que muitas vezes aparece em filmes. Uma coisa do look de cinema tem muito a ver também com o equipamento em si, né? As câmeras de cinema, elas são grandes e elas são pesadas. Então, mesmo que uma pessoa segure elas na mão, ela vai tremer menos pela questão do tamanho em si da câmera. Então, muitas coisas que você assiste no cinema ou numa série, ou seja lá o que for, e você acha que aquilo está sendo estabilizado por um gimbal ou o diabo A4, na verdade a pessoa está com a câmera na mão mesmo. E existe toda uma estética da câmera na mão, né? Só que não é aquela câmera na mão, tipo assim, tá ligado? Tremelique.
porque as câmeras de cinema são pesadas e grandes, então mesmo que a câmera esteja na mão, ela não vai ficar tremendo muito. Ok, a gente está num cenário de guerrilha e eu tenho uma DSLR, que ela é miúda, pequena. Então, segurando a sua câmera DSLR na mão, não vai criar o look de câmera na mão de cinema. Isso também é um erro que as pessoas cometem, ou eu acredito, vão na inocência, assim, na secura, né? Não, eu estudei lá que esse filme fez câmera na mão, vou fazer também. Não vai ficar igual, porque a sua câmera é super leve, ela é pequenininha, e tem várias questões da física aí que eu não sei explicar, mas se você segurar uma coisa leve e pequena, ela vai tremer muito mais do que se você segurar uma coisa grande e pesada. Eu vou me arriscar aqui a dizer que o objeto mais pesado ele tem mais inércia, né? Já nessa questão, então é mais difícil você mexer. Aquela tremidinha que a gente dá natural na mão não é o suficiente para mexer um objeto que tem tanto peso ali, então precisa de mais força. Mas essa fica para os físicos de plantão aí responderem pra gente de fato. Eu já achei a sua resposta finíssima. O que você pode fazer com a câmera pequena é usar a tal da cage, né? Que talvez seja a coisa que menos gaste para usar. E, sei lá, prende uns microfones ali e vai aumentar o peso. Mas essa é uma coisa assim, eu quis trazer, né? Falar que no cinema usa bastante mão e stead e tal. Na verdade, stead eu até gosto. Mas eu também adoro o visual que o gimbal eletrônico te dá. Quando faz sentido ele estar lá. E eu acho que assim, até o gimbal, ele até quando se apresenta para o cliente, aquela estabilização tão legal, ele andando assim, parece um drone às vezes, ele vai virar e vai falar, nossa, parece cinema. Não parece de fato essa questão da estabilização, porque se vê pouco no cinema algo tão estabilizado assim, mas eu entendo quando vão falar que parece. Inclusive eu gosto muito. Sim, é uma estética moderna, se a gente for pensar, né? Realmente, literalmente, né? Não existia até um certo tempo. A tecnologia influenciou ativamente na estética do cinema. Isso durante a história toda, mas o gimbal foi uma coisa dos últimos anos pra cá que entrou mesmo na estética. Essa estabilização extrema, né? É uma coisa diferente também do que a gente tinha como clássico. Eu acho que assim, então, se o gimbal tá tudo bem, a steady tá tudo bem, a mão tá tudo bem, o que fica então que difere às vezes os seus primeiros vídeos ali de um filme? Eu diria que talvez seja a questão da constância, de quando você corta de um plano pro outro, né? Não adianta você querer Exatamente. assim na mesma cena gravar um plano no tripé, o outro na mão, o outro na steady à toa e depois querer colar tudo. Provavelmente vai ficar estranho só. Aí é que entra o seu planejamento como diretora de fotografia de planejar as coisas, né? Ah, eu quero fazer esse plano com a câmera na mão, porque é uma cena de ação, não sei. Beleza. O próximo plano eu não quero fazer na câmera na mão. Ah, como eu vou fazer? Porque realmente isso que o Luan falou é verdade. O cinema, ele é feito através da montagem, né? Então você corta de um plano para o outro. Um plano que você esteja com a câmera na mão e outro que você esteja no tripé vai ser muito diferente. Por mais que você pense que não, vai ser muito diferente. Então, se você vai fazer isso, planeje para você conseguir fazer isso. Eu vou pegar o tripé e vou segurar ele na mão e lentamente eu vou colocar onde ele quer onde ele vai ficar. Ou vou usar o tripé com a cabeça solta para ela ficar mais em movimento. Ou vou arriscar, seja o que Deus quiser, a gente põe na pós um tremedidozinho assim para decolar as duas imagens. Mas isso é uma coisa importante que a gente pode esquecer, né, quando está começando, é que se você usa estilos diferentes de filmagem, na hora que você for juntar aquilo, vai ficar esquisito. Então você precisa colocar a tua mão ali para pensar numa solução. Não vai se resolver por mágica. Você falou exatamente uma coisa muito boa aí, uma super dica, que é que dá para adicionar, inclusive é mais fácil adicionar na pós um movimentozinho do que você adicionar na pós uma estabilização. Também não é difícil você estabilizar na pós, se for uma tremidinha assim, mas você adicionar o movimentozinho é tão fácil. Uma pessoa que trabalhou na pós-produção do filme do Deadpool liberou uns presets de câmera shake que são muito bons. Se eu não me engano, vem 3, assim, de graça. Você pode entrar no site dele e baixar de graça
vai estar linkado na descrição. Eu só preciso abrir meu Premiere depois e ver qual que é o nome. Mas são 3 que é baseado no tipo de lente. Tipo, o balançadinho de uma teleobjetiva, um balançadinho mais forte. Você coloca aquilo ali, se você tem tipo um plano que foi gravado no tripé travado, assim, sem nenhum movimento, para colar nos outros, cola perfeitamente, fica muito bom. Se você já se perguntou para que serve, para que diabo serve um câmera shake, né? Para que eu vou querer chacoalhar a minha imagem? É para isso. Na verdade, tem um uso muito importante, inclusive. Pois é, e esses que estão aí na descrição, novamente, são bons, pode baixar. Mas acho que então, na estabilização, foi o que a gente menos tem, assim, né? Minha opinião é, pensa, mas qualquer coisa serve. E aí se você não tiver toda essa questão do planejamento, assim, que não dê para fazer, porque às vezes realmente você tá, não sei, cobrindo um show, ou às vezes você não consegue ter todo esse planejamento, tudo bem também, eu acho que nesse caso, tudo bem você fazer tudo de um jeito, tipo, taca no gimbal a câmera e vai no gimbal, assim, em 99% dos planos. Só cuidado que se você fizer tudo no tripé, parado, pode te dar uma estética um pouco mais antiga, vamos dizer, que hoje em dia usa muito esse deslocamento da câmera, né? Você pode ter a impressão de que os filmes usam muito a câmera no tripé, mas isso é uma impressão falsa. Na verdade, os filmes clássicos, né, usam a câmera no dolly. O dolly é aquele carrinho, né, onde você bota a câmera tipo num carrinho de golfe e aí a câmera se move, mesmo que metros assim, ou centímetros, eu diria. Mas a câmera no cinema, ela poucas vezes ela fica parada, estática, totalmente. E acho que isso é uma coisa que contribui negativamente para você perder o seu, como a gente estava falando mesmo, visual cinematográfico. Eu perdi a palavra. Uma coisa que contribui para você perder o seu visual cinematográfico, mesmo que você tenha arrumado a sua luz maravilhosamente bem, é largar a câmera esquecida no tripé. Não faça isso, porque isso é contraprodutivo em diversas maneiras. Primeiro, que normalmente você vai estar filmando coisas que se movem na tela, né? Então, pelo menos, se você vai deixar uma câmera parada, acho que eu estou falando mais para pessoas que vão fazer... Não, acho que vale para tudo. Se você está filmando uma coisa que está se movendo na imagem, solte a cabeça do seu tripé e acompanhe a pessoa, sabe? O seu enquadramento ele não vai se manter para um objeto em movimento. Você tem que ativamente ficar lá e corrigir a sua composição. Então, se você pegar a sua câmera e soltar ela no tripé parada, fixa, e filmar, não vai dar certo. Eu vou botar a minha mão no fogo aqui para falar que não tem como você tirar uma imagem cinematográfica de uma câmera totalmente parada. Opinião, essa é a minha opinião agora. Eu saí da área técnica e coloquei minha opinião aí em jogo. Não sei se eu teria uma opinião tão forte, mas eu concordo que entre você pegar na mão, no stead, no gimbal, tipo, para fazer tudo em um só, no dolly, que, né, vamos ser sinceros, pouquíssima gente usa dolly assim em porcentagem, porque é o mais difícil. Mas mesmo que seja no slider, né, que é tipo um mini dolly que não faz curva, mas já é alguma coisa, de todos, se for para você escolher um para usar, o tripé vai ser a sua pior escolha, normalmente. Eu acho que nisso eu concordo. Não sei se eu vou tão profundamente quanto você. Eu não tô dizendo que o tripé vai ficar ruim. Eu tô dizendo que se você esquecer a câmera em cima do tripé e não botar a tua mão lá, aí sim vai ficar ruim. A questão é que o tripé tem uma cabeça móvel em cima por um motivo. Não é para você só enquadrar. É para você usar durante o plano. Não sei, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, porque eu detesto filmes que todos os planos são parados, né? Normalmente é uma coisa amadora. A gente vê muito isso em filme de universidade, que as pessoas só esquecem a câmera em cima do tripé e não mexem, não corrigem, mesmo que seja um plano parado, né? Você precisa fazer pequenas correçõezinhas ali. É por isso que existe a função operadora de câmera. Tem que ter alguém ali o tempo todo refazendo o enquadramento, mesmo que seja por centímetros, mas isso vai diferenciar o seu
filme, né? De ficar aparecendo um vídeo que você filmou teus amigos de uma ficção que você olha e fala assim, uau, estou imerso nisso aqui. Sim, e como a gente falou, adicionar na pós uma tremidinha até que vai. Agora, se você quiser adicionar na pós, e aí já entrando no assunto da pós-produção também, um movimento não fica tão legal, porque o que você está movimentando é de fato a sua filmagem inteira. Dá uma sensação totalmente diferente, você está movimentando a câmera, porque você não tem aquele efeito parallax, né, que é o efeito de como a câmera está a uma distância do objeto e a outra distância do fundo, o movimento se dá de uma forma diferente quando você movimenta a câmera e cria o tal do efeito parallax. Diferente de quando você tenta criar esse movimento na pós, quando você está tipo, pegando tudo, achatando em um plano 2D e aí movimentando tudo isso de uma vez. Eu acho que nem com os melhores equipamentos que existem assim dá para fazer isso na pós ficar bonito, a não ser que você realmente use computação gráfica para refazer a Sim. parallax. Exatamente, seria isso. Você teria que recriar o fundo, aí colocar ele para trás, criar uma câmera falsa. Tipo, pra quê? Mexe a sua câmera na gravação, salve seu tempo. Muito mais Eu fácil. adoro pós-produção, né? Um dos meus grandes focos é montagem e também trabalhar nessa questão da pós em efeito e tal. Mas geral da pós fala é assim, capte bem. Não é para você vir consertar as coisas na pós, é para você acrescentar coisas na pós. Exatamente, perfeito. Isso entra também numa questão que é muito parecido com a questão da abertura da lente, né, de achar que é isso e acabou, que é a correção de cor na pós e correção de exposição também. Primeiro, expor bem vai trazer para você um visual muito melhor do que só corrigir a exposição na pós. Isso é uma coisa muito importante. Até porque, na maioria das vezes, você não vai estar filmando com uma câmera boa o suficiente para te permitir corrigir tudo. Normalmente você vai estar filmando com uma câmera, mesmo que ela seja boa, ela não vai ter o dynamic range assim de um RAW, porque não é uma coisa que a gente, a não ser que você tenha alugado ou sei lá, mas se você está na guerrilha, dificilmente você vai ter uma câmera que tenha um alcance dinâmico tão alto assim. Então você nunca vai conseguir chegar no perfeito se você filmou errado. Falando que assim, mesmo se você tenha uma Sony Alpha, a 6300, a 6600, mesmo uma GH5 da vida, mesmo essas que tem um bom dynamic range, elas não têm todos os stops do mundo, tá, gente? Realmente captar bem ajuda. Mas o principal, principalmente entrando na questão da cor, para de baixar LUTs, Tell Orange e tacar em tudo, mesmo sendo bonito. Vou falar a mesma coisa que eu já falei antes. Eu acho super bonito. Realmente são cores opostas que vão super bem junto, né? Aquele azul turquesa, eu acho que é o nome em português, né? E o laranja vão super bem junto, claro. Mas eles não servem para tudo. Não é a todo momento. Novamente, a diferença do cinema para você fazer isso é que no cinema eles estão pensando. E existe toda a ciência das cores, né? Tem até aquele livro sobre isso que em inglês é If it's purple, someone's gonna die. Significa se está roxo, alguém vai morrer. As cores têm motivações, né, para estar lá. Acho que assim como você vê o negócio do tripé, eu vejo o negócio de tacar o mesmo loot em tudo. É porque também é uma coisa que não é a primeira coisa que a gente aprende, né? A gente sempre esquece. E aí chega na hora da pós e tá tudo, sei lá, meio verde. E aí você vai lá e taca um loot porque você só esqueceu de pensar nisso. Aí, eu acho que isso é uma outra coisa também do look cinematográfico, né? O look cinematográfico, ele é feito não com truques, assim. Ele é feito com planejamento. Se você se planeja, as coisas vão ficar bonitas, porque elas vão dar certo, elas vão ficar do jeito que você está pensando. E você provavelmente está pensando no jeito que você quer que fique. Então, se você planeja para isso, vai dar certo. Agora, se você não planeja, as coisas começam a desandar e vão dando errado. E aí você vai tentando consertar com gambiarra, só que não vai dar certo. Mas isso é realmente... Aprenda a fazer uma correção básica, aprenda a ciência das cores. Eu acho que na cor mesmo não tem muito que a gente falar, assim. É mais a questão de estudar e ver... Estudar bastante, porque não tem um certo e errado, assim. Às vezes o contrastado e saturado
é o que vai ficar aí melhor. Às vezes não, às vezes você tirar um pouco da saturação, né, trazer as sombras para cima, exatamente para as sombras não ficarem naquele preto total, ficarem mais pro cinza, isso vai ser melhor às vezes, não tem tanto o que falar que eu acho na correção de cor, a não ser estude muito para saber o que usar. Um loot genérico não vai ficar bem em tudo. Você tem que personalizar as coisas, porque senão você vai criar um material genérico, né? A gente já falou isso antes. E aqui também entra a questão de ter bastante referência, né, nesses estudos. E até o próprio Premiere, ele tem um botão lá que poderia chamar assim, tipo, essa é minha referência. Que na verdade chama match de cores, alguma coisa assim. Que você, tipo, seleciona na sua timeline, você seleciona o plano que você quer trabalhar, o plano referência, e aí você aperta o botão lá de match e ele tenta trazer as cores daquele plano pro seu. Claro, você vai ter que provavelmente dar um ajustado ali. Mas tá vendo, até o Premiere te fala assim, tenha referências para cores. Olha, se a Adobe tá te falando coisas, quer dizer que você é obrigado a saber mesmo. Só não deixa suas referências travarem igual os programas deles. Exatamente. Não vamos perder a piada nunca. Falou de Premiere, tem que falar de travar, mesmo se for uma piada ruim, tem que... Outra coisa que o pessoal adiciona bastante na pós, né, é o tal do letterbox, que são as barrinhas pretas em cima e embaixo. E esse é uma coisa que o cinema, na verdade, não faz, porque no cinema é assim e a gente copia. Porque o que eles usam no cinema, na verdade, são as lentes anamórficas, né, que trazem esse aspecto. Pra falar que eles não fazem, às vezes eles fazem. Pra quê? Pra juntar filmagens de lentes anamórficas com lentes esféricas, né, para juntar as duas no mesmo filme, no caso eles fazem isso, ou para pegar um filme que foi filmado em IMAX, né, que é uma imagem mais quadradona, para passar num cinema que não é IMAX, meio que faz isso, né? Não estou falando que eles pegam um JPEG e tacam na imagem igual a gente faz, mas assim, essa questão de mudar o aspecto da imagem, né, o formato, é muito pela questão do costume também. Eu acho que é um paralelo aí com os 24 FPS. Quando a gente vê uma coisa em wide, né, eu até esqueci agora de cabeça qual que é o aspecto, o rácio de aspecto. Eu também não lembro, acho que é 23 por alguma coisa. Não tem... Mas quando a gente vê uma coisa naquele formato, a gente associa a cinema. A gente associa a um filme de cinema mesmo, filme projetado. E é por isso que às vezes a gente pega e... né, eu quero que fique com um look cinematográfico literalmente. Você vai tacar aquilo e só pela sua experiência de já ter visto vários filmes assim, aquilo vai te lembrar, vai trazer aquele quentinho assim de tá parecendo um filme agora. Mas, na verdade, é só uma questão de costume. E é interessante que você aprenda a usar o aspecto de imagem que for, né, para criar o seu visual cinematográfico. Não fique dependendo de ficar, né, desse sentimento nostálgico. É interessante que você aprenda a ter um look cinematográfico, né? Em outros aspectos também. Tem vários filmes, eu acredito que deve ter mais filmes hoje em dia filmados em... É 1 por 63 ou 1 por 70 e alguma coisa. O da lente anamórfica é 2.39, não é 23, 2.39 por 1. Esse númerozinho que eu não estava lembrando. 2.39 de largura e 1 de altura, então é mais do que o dobro. O que a gente tem na TV, né, que é o 16 por 9, é 1.78. E eu acredito que os filmes de cinema clássico europeus eram bem próximos disso e os americanos um pouquinho menos que isso, 1.60 e alguma coisa. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que tem mais filmes filmados, eu vou falar 16 por 9 pela ilustração aqui, mas tem mais filmes que são 16 por 9 do que são wide, né, 2.35 por 1. E mesmo assim eles são cinematográficos. Então... não é isso que vai fazer o seu filme, que vai ditar se o seu filme é ou não.
Ele vai te dar uma lembrança, sim, pelas nossas memórias afetivas, mas não é isso que vai ditar se o seu filme tem um visual cinematográfico ou não. Mas eu acho que o que a lente anamórfica traz que mais lembra o visual nem é o aspecto, né? Mas é a questão daquele blur que fica nas luzes e do buquê. Quando você tá vendo as luzes no cinema, assim, e daí tem aquele blur na luz, que é um risco horizontal que vai praticamente de um ponto ao outro da tela, né? E aquele buquê, que pra quem não sabe é o desfoque redondinho que fica normalmente atrás da imagem, quando você deixa bem desfocado, chama buquê. No cinema, se você parar pra ver, ele é um pouco mais oval. Essas duas coisas também têm a ver com a lente anamórfica, que se você olhar ela assim, tipo, um furo dela, que ela tem, né, tipo, um pouco oval, e daí ela acaba esticando as coisas e tal. Que é uma coisa muito difícil de você conseguir, sinceramente, na captação, porque lente anamórfica é super caro, assim, e aí é um pouco difícil, mas você pode tacar um fio de nylon na frente da sua lente, se você tiver tipo um filtro ND, ou mesmo na pós. Na pós-produção tem uns filtros que você coloca que vão te trazer um pouco dessa sensação. Por a lente ser de um outro formato totalmente diferente, todas as propriedades visuais dela mudam, né? O próprio fundo, o desfoque do fundo é diferente, o buquê da luz também é diferente, o lens flare, né, que é quando a luz rebate assim na lente e aí fica tipo aquele risco azulado ou aquela coisa vermelha, tipo quando você vai mirando para o sol e tem aquele efeito. O lens também é diferente. Então essas coisas não tem como você reproduzir 100% fielmente numa lente esférica, simplesmente porque são muitas coisas diferentes que é impossível você colocar, entendeu? Se você tivesse que refazer tudo, você ia estar fazendo um filme totalmente de CG. Porque não tem como você copiar todas as propriedades óticas de uma lente anamórfica numa lente esférica. Claro, você não precisa ter todas essas coisas que a gente está falando para fazer um vídeo maravilhosamente bonito visualmente, né? A gente só está trazendo assim quais são as diferenças, até para entender por que um filme de cinema custa tão caro, por que não demora tanto tempo para fazer, por que às vezes tem algumas coisas que a gente não consegue tanto. Mas você não precisa usar uma lente anamórfica para ficar lindíssimo o seu vídeo e até ficar em estado cinematográfico. Agora, tudo isso que a gente falou está muito ligado a técnicas, né, equipamentos, números. Mas agora, eu acho que assim, entre algumas das coisas que mais vão te aproximar e mais vão fazer realmente prender é a questão da história. Mas antes eu quero entrar numa questão, que é a questão do B-roll. Que eu não sei se você acompanhou, Luiz, mas rolou uma moda esses tempos, assim, tipo, um youtuber fez um daqueles cinematic B-roll, chama assim o conceito, né, digamos, de cozinha, o principal, que é tipo, pega a fruta, aí taca a fruta pra cima, daí a câmera acompanha pra cima, daí quando chega no topo, assim, a câmera gira, aí quando a faca vai cortar, a câmera vai pra baixo e faz uma transição muito louca, aí gira de novo em câmera lenta, aí entra luzes de pós-produção no meio, aí mais câmera lenta, aí mais transições muito loucas, e acaba o vídeo. Tipo, é só isso, sabe? 30 segundos de transições e de câmera lenta. E virou esse conceito do B-roll. Esse conceito do B-roll não, né? Que o conceito do B-roll já existia. Esse novo tipo de B-roll cinematográfico. Que assim, super da hora, tal, as primeiras 50 vezes que você vê. Mas eu queria trazer um pouco do o que é o B-roll original, vamos assim dizer, né? Usado no cinema, melhor dizendo. Que é literalmente, né, o rolo B de uma época nem tão distante, assim, na verdade, que se filmava usando rolos de filmes, e você tem aquela segunda equipe, né, de filmagem, aquela segunda câmera, assim, ou seja, tem o rolo B, que filma sempre essas, que no Brasil chamadas de inserções, né, ou seja, vai filmar os planos de detalhe de objetos, essas coisas. São os planos em que não aparecem os atores fazendo coisas importantes. Teoricamente são coisas que você pode fazer depois ou antes. São realmente inserções. Normalmente são planos mais fechados. Também tem B-roll
mais abertos, né? Vou filmar a cidade pela janela do carro para depois colocar. Mas o ponto é que são planos soltos na narrativa. Normalmente eles são bem visualmente bonitos, né? Porque não tem nada da história efetivamente acontecendo ali, né? Eles são um pedacinho, uma inserção realmente, né? O nome em português é bom. Só que tem muita gente também que abusa disso, né? E que quer criar produto só com isso. Mas tem muita gente que só esquece que existe. E existe porque é necessário, é muito necessário. E quando você não tem e você vai montar, você vai chorar, porque não vai ficar Ele bom. ajuda muito no dinamismo na montagem, né? Que é uma das principais regras quando você está montando. Porque, inclusive, se você quiser cortar, tirar uma fala ou tirar uma respirada, assim, digamos, o ator, se você faz isso só com o close da fala, é muito difícil, porque você vai ver aquele corte, né? Você vai ter o famoso jump cut, que a gente vê muito em vlogs no YouTube, mas que é uma outra linguagem. Agora, quando você tem um B-roll, você sempre pode cortar para esse B-roll de uma forma que vai fazer sentido. Então, você pode usar ele também para criar uma elipse temporal. Mas ele está ali para ajudar no dinamismo, ajudar até a contar assim, algumas coisas da história, embora ele não esteja acontecendo a história, né? E ajudar a adicionar informações visuais também. Um diretor que usa muito B-roll, inclusive é uma característica dele que a gente esquece também de pontuar, é o Christopher Nolan. Inclusive, referência aí para você que acha que B-roll não é necessário ou para você que gosta de B-roll. Assista os filmes do Christopher Nolan e preste atenção no quanto ele usa essas inserções. Ele mesmo já disse que ele adora usar isso porque é muito prático. Você pode filmar isso depois, você pode filmar, sabe? Isso te salva no momento da produção em si, pela questão do tempo. E também é ótimo porque você está mostrando uma coisa muito objetivamente, né? Você está mostrando uma informação recortadinha, bonitinha ali para o público. E ele usa bastante isso no filme. Óbvio que o filme dele não é só isso, né? Ele usa isso em conjunto com outras coisas, mas aí é que está o segredo do cinematográfico, né? Da coisa cinematográfica. A montagem entra ali para pegar o que é inserção e o que é os planos dos seus atores e juntar e fazer aquilo funcionar. Voltando um pouco nos B-rolls cinematográficos atuais, não é que eles sejam um problema, até porque eles claramente conquistaram um monte de cliente. E a gente já falou assim, né, que o cliente está pagando para você e você ainda está achando legal de fazer, perfeito. Mas o negócio que eu vi é que tinha até alguns vídeos que poderiam ter uma história interessante, porque tinham uma mudança entre o ponto inicial e o ponto final, ou seja, poderia ter uma história, mas a pessoa fazia só no B-roll, sabe? Só no plano detalhe, só baseado na transição na câmera lenta. Inclusive, é uma coisa para se pensar: quantas vezes no cinema você já viu do nada entrar uma câmera lenta? Claro, a gente pode sempre inovar na linguagem audiovisual, não tô falando isso, mas é só uma coisa a se pensar, né? Que talvez não é porque você tem o 120 FPS que você deva usar ele em todo o vídeo. Use para algum objetivo, né? Não use banalmente, porque se você banalizar o seu efeito, você vai estar fazendo exatamente isso, vai estar banalizando uma coisa que você podia usar para um propósito. Exatamente isso. E quando você está banalizando, até entrando um pouco na questão de mercado, você está fazendo uma coisa que, assim, hoje em dia tem muitos videomakers que têm a oportunidade de filmar em 120 FPS. Um iPhone antigo filme em 120 FPS. Então entra aqui também uma questão que pode vir junto com o look cinematográfico, que é como destacar meu vídeo, né? E como trazer essa sensação que eu tenho de quando eu estou assistindo um filme. E para mim, pelo menos, entra aqui o tal do storytelling. Traduzindo, né, trazendo em português, também é a questão de você estar contando uma história ali. Quando a gente fala para você pensar na luz, pensar no desfoque, pensar na estabilização, pensar no FPS, pensar onde colocar o B-roll, todo esse pensamento, pelo menos na minha visão, deve se basear na história que você está querendo contar. Você trouxe o storytelling agora, no final, mas durante o podcast inteiro a gente estava falando de storytelling.
que é basicamente pegar a técnica, que é uma coisa que está aí para todo mundo usar e ela existe, e usar a sua técnica para contar a sua história. É isso que é o planejamento, é isso que é o pensar as coisas, né? Não é pensar para você acertar a técnica finíssima. Isso é interessante também que você faça, mas é pensar criativamente para você conseguir usar a sua técnica para contar a sua história. Você tem que ter uma história para começo de conversa, né? E depois que você tem essa história, você usa os seus recursos para contar essa história. Então, eu acho que é muito interessante agora, talvez você até queira escutar de novo o podcast e perceber que o tempo todo a gente estava falando de storytelling, mesmo estando falando de técnicas, principalmente de fotografia e tudo mais. E isso vale não só para quem está fazendo um curta de ficção, inclusive para quem está fazendo um curta de ficção, mesmo que seja totalmente guerrilha, totalmente com amigos, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, essa pessoa já sabe que ela precisa contar o storytelling ali. Mas agora, isso serve para casamento institucional, videoclipe, documentário, tudo. Você pode contar uma história. Inclusive, é uma diferença, por exemplo, na questão do casamento, que até uns anos atrás era muito comum ter o registro longo e que era totalmente um registro. Claro que tem uma história que está acontecendo ali, mas era puramente um registro, sabe? A pessoa nunca tentava usar das técnicas para aumentar essa história. No documentários também, o que torna o documentário legal é a questão do storytelling. A próxima vez que você for assistir um documentário, presta atenção em como ele tem uma história ali, que ele vai te guiando. Inclusive fica a recomendação de ele é curto, 1h30, curto para um longa. Ele tá na Netflix, chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Aquele documentário, ele tem uma aula de como montar a história no documentário, porque é uma coisa que muitas vezes aparece no meio do documentário. É o que diferencia realmente, né, um registro da vida real de um filme mesmo, né? Porque quando você vai fazer um filme, seja ele um documentário, uma ficção, uma peça de publicidade, um registro de casamento, um vídeo institucional, tem que fazer escolhas do que mostrar. Você precisa fazer um recorte, né? A câmera é um recorte. Você não tem como pegar a vida real e juntar num negócio ali. Você é obrigado a fazer um recorte. Esse recorte é a sua forma de contar a história. Então, pegue isso e use para contar uma história. Porque tem uma professora nossa, né, que ela era muito doida e ela falava que a vida real é um caos, né? E o audiovisual não pode ser um caos, porque a vida já é um caos. E a gente não quer ver um caos na tela porque a gente só não vai entender nada do que está acontecendo. E até porque não tem nada para se entender no caos. Você tem que pegar o caos e organizar. E escolher as coisas que você quer contar do jeitinho certo. Isso é o storytelling. Aí você vai escolhendo as histórias que você quer contar. Isso aí é uma coisa muito boa para ter guardado, né, ao longo dos anos que você falou. Também já uma questão que eu até citei nesse episódio, que é ligada assim, à questão do mundo moderno, como funciona a internet e tal. Quantos comecinhos, planos de publicidade você não vê passeando por redes sociais e tal, assim? Quantas delas não estão filmadas bem? E claro, isso é um começo, você filmar bem, ter toda a técnica boa. Mas o que prende hoje em dia a gente é a emoção, a história, né? A história tá ligada à emoção também, a emoção que você passa. Claro, nisso, quando você faz essas escolhas, você necessariamente está abrindo mão de uma parte do público possível, mas se você faz a escolha de não ter, você está abrindo mão de praticamente todo o público. Eu acho que com a mensagem de ter uma história e de pensar em tudo quando for fazer, ou pelo menos pensar no máximo de coisas que você conseguir ter controle ali e tal, em função dessa história, eu acho que a gente pode ir indo pro encerramento, né? Falamos bastante, vai ser um episódio longo, mas eu adorei esse episódio, foi bom. Eu sempre gosto de falar sobre como storytelling é importante e nesse episódio a gente falou de storytelling o tempo todo meio que escondido ali. Então se você achava que storytelling não era importante, pegadinha do malandro, a gente estava falando que a gente disso. ia falar de números, equipamentos e técnicas de Premiere?
Enganamos vocês. Falamos até de plugin de Premiere, mas tudo estava escondido storytelling por trás. É isso aí. Tudo que foi citado aí tá na descrição em todos os nossos canais, né? Nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, @LuzCameraPodcast. E se você discorda da gente, ou se você quer continuar essa conversa ou outras e tem sugestões, você também pode mandar um e-mail pra gente no luzcamerapodcast@gmail.com. Discordem da gente, vai lá. Fala, a gente quer interagir com as pessoas. Tentar criar uma comunicação aí. Eu acho que os episódios podem ficar bacanas. E se a gente receber sugestões e tal, vai ser muito bacana fazer episódios com sugestões do público. Mas por hoje é isso. Aguardem os novos quadros, né? Tem muita coisa rolando. E semana que vem a gente tá de volta aí. É isso, então. Caixa de e-mail é lotada agora de... Não, minha câmera não sai do 1.4 e eu acho isso perfeito. Tudo bem, né? Vamos lá, quem é a gente pra querer botar alguma regra?